Nilson Pacheco conosco a partir de agora, e quem também já está conosco aqui é o professor de Economia da Unicamp, o Pedro Rossi, que vai também nos ajudar a entender toda essa história do rico versus pobre, ou é o pobre versus o rico, quem está contra quem está a favor de quem nesse país, não é mesmo, professor? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, Ronilson, prazer estar aqui. Olá, Ronilson, bom dia. Bom dia. Hoje não é feriado, porque nós ganhamos um na segunda-feira, né? É verdade. É que o feriado de São Paulo ele tem a ver realmente com São Paulo, né? Da Revolução Constitucionalista de 32, um levante aqui em São Paulo. Então tem a ver com isso o feriado aqui da capital paulista. Bom, agora 11 horas e 52 minutos. Eu queria até aproveitar, claro, chamamos um economista para falar sobre isso. A gente tem ouvido vários economistas, né? Aonde está a verdade nessa guerra de discursos, né? Quem é rico, quem é pobre, quem tem mais privilégios, quem não tem. Há pouco ouvíamos até a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também entrou nessa conversa e falou, nossa, quem é que vai ser contra, né, justamente você taxar os super ricos e você trazer aqui no nosso país uma justiça inclusive, que seja uma justiça social, né? Ele falou assim, não é nós contra eles, é eles contra nós, é 99% contra 1%. E aí eu lhe pergunto, professor, é isso mesmo? A gente tem o país dividido dessa maneira? É o eles contra nós contra eles? Quem é nós e quem são eles? Fabíola, acho que a verdade está em disputa aí nessa história, né? Mas eu sou um acadêmico que tem um olhar técnico sobre as questões econômicas, mas também reconheço a economia como uma ciência social. E uma ciência social sujeita aos conflitos distributivos, às questões de classe, às questões da sociedade, né? E eu vejo a questão fiscal como uma questão essencialmente distributiva, né? Não tem um gasto público que não beneficie mais um grupo que o outro. Se eu pensar no Bolsa Família, eu estou beneficiando um grupo. Se eu pensar no gasto com juros, eu estou beneficiando o outro. Se eu pensar na construção de uma ponte, eu estou beneficiando quem vive ali naquele meio ou quem consome produtos, bens e serviços que passam pelaquela ponte. Então, veja, todo o tema relacionado ao Estado, ele tem um componente distributivo e, evidentemente, está sujeito a uma disputa entre setores da sociedade sobre como conduzir essas políticas. Eu, como economista, eu fico feliz quando politizam os temas econômicos, né? Quando os temas econômicos saem daquelas salinhas onde os políticos discutem com alguns grupos de interesse ali e aquilo se torna uma coisa pública. Evidentemente que quando se torna uma coisa pública, você não controla a forma como esse discurso evolui. Mas, no geral, Fabíola, eu acho que é um sintoma que a democracia está funcionando. Ou seja, tem gente de olho no executivo, tem gente de olho no Congresso, tem gente pressionando por determinadas políticas, tem gente querendo distribuir melhor o gasto público, tem gente querendo fazer com que a tributação pese melhor sobre a sociedade. Eu acho que, em termos gerais, eu não vejo de forma negativa enquanto processo. Eu acho que é até um processo que fortalece a democracia e melhora a condução pode melhorar, né? Pode também não melhorar, mas pode melhorar a condição da política, tanto pelo Executivo quanto o trabalho do Congresso nesse contexto. Vai lá, Nós Josias. estávamos falando mais cedo aqui, professor, que essa questão da injustiça tributária é muito antiga no Brasil, né? Há uma pregação de uma certa elite empresarial contra o que se convencionou chamar de custo Brasil, mas ao lado desses absurdos que atrapalham mesmo o empreendimento brasileiro, tem um certo custo mamata, né, que o Brasil paga desde Cabral e que impede a nação de prosperar, né? Então, tem uma certa elite no Brasil que está mesmo subtributada, que às vezes sonega, né? E isso, historicamente, é negligenciado pelos governos, né? Não é esse governo, todos os governos que passaram, o próprio Lula teve 2 governos aí em que esse assunto foi negligenciado e agora está se falando em cortar alguma coisa em torno de 10% nos chamados gastos tributários, né? Parece muito pouco, né? A própria Fazenda atualizou esses cálculos aí, diz que esses
privilégios tributários, essas isenções, custam aí alguma coisa em torno de 800 bilhões de reais, né? Cortar 10% disso não é como arrancar o rabo de um elefante? Um pelo do rabo do Josias, elefante. eu acho... O pelo, ele rabo corrigiu, achei ótimo. Não é o rabo, é o pelo do rabo do elefante. Só o Josias mesmo. Falando em elefante, eu diria que, olha, essa disputa e esse problema remete até à Constituição de 88, né? Porque eu acho que ali na Constituição se definiu, até tardiamente, do ponto de vista internacional, que a gente ia construir um estado de bem-estar tropical no Brasil, então com um sistema de saúde único, com o INSS, a Seguridade Social, uma educação pública, etc. Mas não se definiu muito bem, Josias, como financiar esse processo, né? E de lá para cá, o aumento da tributação veio em impostos que são muito ruins, principalmente os impostos indiretos. E nós não tivemos, como os estados de bem-estar social no centro da Europa, do pós-guerra, os estados clássicos, vamos dizer assim, nós não tivemos do lado da tributação algo que pudesse, de fato, financiar gastos sociais que são importantes, como saúde, educação e etc., e de forma distributiva. Então, o que a gente tem no Brasil é um sistema tributário que penaliza os mais pobres e a gente não consegue resolver essa situação. E do lado do gasto, gastos públicos que, em geral, a maior parte do gasto do governo federal, especificamente, são gastos sociais, a gente está falando da Seguridade Social, de saúde e educação, e esses são distributivos, do ponto de vista que eles estão entregando provisões públicas para os mais pobres. E, ultimamente, os ajustes fiscais têm sido do lado do gasto e não tanto do lado tributário. O lado tributário é um vespeiro que é muito difícil mexer, né? Eu gosto da frase que diz que o difícil de uma reforma tributária que taxa o andar de cima é começar o processo, né? Porque é um processo sistematicamente bloqueado. Então, eu acho que a questão dos privilégios e a forma tão rígida como o Estado brasileiro funciona e como é difícil mexer nisso, é algo que precisa ser endereçado com uma certa chacoalhada no debate público, ou seja, é preciso levantar esses temas, né, e juntar forças que, evidentemente, consigam furar um bloqueio que está sempre aí no Brasil impedindo melhoras substantivas na política fiscal brasileira. E eu fico... Vai lá, Ronilson, eu não sabia se você queria perguntar ou não, aí eu vou, entendeu? Se você não for, eu vou. Se você não for, eu vou. Vai lá, Ronilson. Isso é abuso de poder porque você é mediadora. Olha só. Não, eu vou aproveitar. Vai ser meio que uma pergunta e, ao mesmo tempo, um jabá, porque eu vi ali no fundo do Pedro o livro dele, Brasil em Disputa, que eu li muito recentemente e considero uma contribuição importante. Então, minha pergunta, inclusive, vai a partir de coisas que são levantadas pelo seu próprio livro, que é que talvez falte nesse debate uma perspectiva de comparações mesmo com relação ao próprio governo Bolsonaro. Quer dizer, falta colocar em perspectiva as contribuições, né, por exemplo, do Plano Mais Brasil, né? Toda aquela ideia daquele que você chama do jabuti jurídico, né, que condicionou, inclusive, a garantia de direitos à existência de recursos. Você não tem recurso, você não tem garantia de direitos, mesmo sendo eles constitucionais, como tendo uma certa prioridade. Toda a liberalização para os mercados de capitais que foi feita pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, se nós temos hoje um Congresso mais conservador da nossa história, isso também significa que nós tivemos, em parte, um Congresso que foi conivente com todo um projeto que não colocou os mais pobres, não colocou grande parte da população como prioridade em momentos muito drásticos. Quer dizer, não fosse a economia, nós teríamos aí um projeto econômico em que a parte mais pobre da população, os mais pobres, com certeza não estavam na prioridade, né? A gente lembra aquela frase clássica que você também cita lá do Paulo Guedes, de que ele resolveria a pandemia com 5 bilhões de reais e terminou gastando mais de 200 bilhões porque não tinha um plano, não tinha um projeto pensado para os mais pobres, os mais vulneráveis. Toda a ideia do apoio, né,
da política assistencial, etc. Então, como também trazer para esse debate que, num outro contexto, num contexto da política que foi levada a cabo pelo governo anterior, nós estaríamos numa condição muito pior, e esse mesmo Congresso ele foi conivente com toda essa política fiscal, tributária, financeira, seja como quiser chamar, que está sendo colocada em xeque agora, o que torna ainda mais grave, ainda mais necessário fazer um debate sobre nós e eles, porque, de fato, naquela perspectiva, foi nós e eles. Foi uma perspectiva da manutenção de um governo onde os mais pobres e suas necessidades não estavam em perspectiva, né? Ronilson, é sempre bom saber que eu tenho um leitor tão qualificado como você, tenho grande admiração pelo seu trabalho, fico feliz que você tenha lido o livro, né? E, de fato, o livro, aliás, o título do livro é O Brasil em Disputa, que, no fundo, está tratando da disputa entre duas agendas econômicas. E eu acho que é exatamente isso que está em jogo agora e que se manifesta de várias formas, né? E está se manifestando de forma aguda nesse momento. Eu acho que você trouxe o tema do governo Bolsonaro e toda a questão que foi colocada ali, uma agenda que veio muito forte, fez reformas muito intensas. O Paulo Guedes, que na pandemia, você citou muito bem, eu acho que esse foi o grande erro do Bolsonaro, foi a própria atuação na pandemia, tirar auxílios emergenciais no momento que as pessoas mais precisavam. Talvez isso tenha custado a ele a eleição, mas isso é outra história, né? Mas o fato é que a gente precisa pensar os recursos para as políticas sociais, né? Agora, a gente não pode inverter o que é as prioridades, né? A questão fiscal, ela não está acima dos direitos que estão postos na Constituição. E do ponto de vista fiscal, o fiscal é um instrumento, né? Um instrumento para fazer valer o que a sociedade quer. Política fiscal nada mais é do que a gente decide gastar coletivamente, se a gente vai construir uma ponte, se a gente vai beneficiar, distribuir do mais rico para o mais pobre, do mais novo para o mais velho, etc, etc. Se a sociedade decidir que não, então é menos gasto. Se decidir que sim, é mais gasto. E por aí vai. E como a gente arrecada, né? Ou seja, o lado da tributação todo está aí. É uma coisa bem simples a política fiscal. Agora, eu não posso, tecnicamente, constranger esse processo, que é um processo da própria democracia, né? Se as pessoas quiserem universidade pública, vai ter mais funcionário público, vai ter mais gasto público. Se não quiserem, vai ter menos. Eu sou professor de uma universidade pública, mas eu entendo que há um debate sobre esse processo. E aí vai, né? E não há uma coisa assim do tipo, não há dinheiro, não há recurso. O Brasil não tem problema de escassez de recursos. O Brasil tem problema de má distribuição desses recursos e, evidentemente, também de um uso inadequado e pouco efetivo de uma parte grande desses recursos. Então, esse debate precisa ser feito. E eu acho que o governo Lula, de fato, no primeiro momento, teve aquela PEC da transição, que ele recompõe alguns gastos, alguns setores, algumas políticas que foram extremamente prejudicadas durante o governo Bolsonaro, e depois entrou numa fase onde, de fato, o arcabouço fiscal servia ali como uma régua, né? Que estava ali travando os avanços e que se coloca hoje como o grande causador desse debate que aí estamos, né? De um lado, ou seja, para fazer o ajuste fiscal, o Haddad está propondo o lado da tributação, e aí há o outro lado que mira os gastos. Então, no fundo, a disputa se dá em torno do orçamento público, né? Em torno da política fiscal, em torno do papel do Estado na sociedade. Ô, professor, essa discussão do IOF, né, que aí eu acho que ela é o pacote principal nesse debate mais amplo também dos ricos e pobres e é a ponta do iceberg, como a gente tem falado aqui, para o início disso. Foi graças a isso, talvez, que a esquerda, inclusive, encontrou esse novo discurso, né, que muitos estão dizendo, poxa, foi até que, enfim, encontraram um mote para seguir adiante, porque estavam sem um rumo. Mas esse rumo é questionado, inclusive pela direita. Pegando especificamente na história do IOF, professor,
É verdade que só os ricos que pagam o IOF? Quando o governo compra essa briga, é uma briga certa ou errada? Né? O IOF não atinge a todos. Quando se fala do IOF algo que vai atingir os ricos, isso está errado? Qual que deve ser o discurso correto? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque no debate político as coisas são resumidas de maneira que elas ficam não exatamente técnicas ou teoricamente corretas, né? Então, o IOF, ele é um imposto que incide sobre diversas formas de riqueza, né, e de renda. Quem tem riqueza geralmente são os mais ricos, né? Então, ele proporcionalmente afeta mais os mais ricos, né? Não é que ele não afete os mais pobres, mas proporcionalmente ele afeta mais os mais ricos. Há formas melhores de fazer distribuição de renda e riqueza? Há, sem dúvida. Eu não acho que o IOF seja a melhor solução, né? Aliás, o próprio Haddad, ele terminou com o IOF depois de mandar outros pacotes com outras medidas alternativas, né? E que também não foram discutidas e não foram aceitas, né? Então, eu acho que agora esse embate em torno do IOF representa um pouco uma solução final do tipo, olha, ou vai ou racha, né? Ou a gente faz o ajuste pela receita ou faz pelo gasto, né? Mas não necessariamente é o instrumento ideal, vamos dizer assim. Eu não acho que seja a bandeira de luta de pessoas nas ruas, né? O que eu acho que precisa ser politizado é a forma como esse ajuste fiscal ele vai se dar. Isso sim, eu acho que dá pano para manga, vamos dizer, e merece um debate social mais amplo e que de fato chegue até a política e possa, de fato, contribuir para uma organização das contas públicas que seja menos nociva para o andar de baixo. Agora, é razoável dizer, professor, que ao chegar no IOF, o governo mostrou que está numa certa encruzilhada, porque se você recorre ao IOF para fechar o caixa, significa dizer que você não conseguiu outras soluções que seriam mais interessantes, né? Porque o IOF, salvo engano, ele é pago por todo mundo que precisa de empréstimo no Brasil. Pequeno empresário que precisa de fôlego, um consumidor que está pendurado no rotativo do cartão de crédito. Isto não mostra, de certa medida, que o governo chegou a uma encruzilhada? Se você precisa recorrer ao IOF para fechar o caixa, é porque você não conseguiu colocar em pé soluções que seriam mais palatáveis, não lhe parece? Olha, soluções mais palatáveis tem várias, Josias. E eu acho que, de fato, há uma encruzilhada dada justamente pela amarração fiscal que foi proposta pelo próprio governo ao início, né? Então, quando a gente tem um arcabouço fiscal que tem um teto de gasto, que tem limites de resultado primário que são rigorosos, né, isso, evidentemente, que vai colocar o governo alguns constrangimentos, né? No fundo, aqui a gente não tem... O limite que está valendo mais é o do resultado. Daí a necessidade do governo ir atrás de receita para fazer resultado, né? E as receitas que o governo achou são essas. Tem várias outras que são mais interessantes para isso. De fato, é uma encruzilhada, porque o governo poderia ter muito mais flexibilidade no sentido de, olha, vamos pensar esse horizonte um pouco mais longe, né? Vamos pensar a política fiscal de uma maneira mais ampla, né? Mas o constrangimento está aí, e ele é de curto prazo. E a política fiscal ela foi judicializada recentemente no Brasil, eu diria até criminalizada, né? Há uma preocupação enorme na classe política em torno da política fiscal. É bom lembrar que a gente teve uma presidente que sofreu um processo de impeachment e foi deposta por motivos, vamos dizer assim, fiscais oficialmente, né? O que está por detrás do processo de impeachment, a explicação jurídica, ela é fiscal, né? E eu acho que o Brasil precisa repensar isso, né? No Brasil, um prefeito, por exemplo, tem muito mais incentivo para fechar um hospital e deixar as pessoas morrerem nesse hospital do que, de fato, descumprir uma regra fiscal que pode custar o mandato dele. Então, eu acho que tem questões aí relacionadas à institucionalidade, à arquitetura fiscal que geram constrangimentos, né, e levam a soluções imediatas e de curto prazo que, às vezes, não são as ideais, né?